Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras, agora ao vivo, às vezes reprisado, mas sempre com você, sempre focado naquilo que você precisa ouvir e, claro, na compilação de convidados que pode, com muita propriedade, esclarecer as dúvidas que você tem. Ah, se você não tem nenhuma, não tem importância, porque eles vão refletir aquilo que você está se debatendo sozinha. É muito legal eu poder levar para a sua sala profissionais, pessoas tão importantes da nossa cidade, que conseguem pensar de uma forma bem ampla a ponto de te ajudar. Não é bacana? O programa de hoje é um programa que já vem, assim, algumas semanas martelando na minha cabeça, porque eu estava querendo ouvir desses profissionais, especificamente desses profissionais, a opinião deles a respeito de um tema que me inquieta muito, de verdade. E aí eu pensei, quando eu conseguir reunir esses três, aí sim eu vou levar um grande conteúdo para o meu público, para o público do Sexo, Arroz e Internet. Então, sem delongas, o programa de hoje te convida a refletir sobre aquilo que está na lei, que é justo, mas é legal? Ou é legal, mas é justo? O que você está pensando dos últimos acontecimentos que têm assolado o nosso país e nos deixado, você e eu, assim, que somos leigas, que não temos lá muita convivência com os trâmites da justiça, assim, de queixo caído, e se perguntando, como é que pode? Ok, agora nós vamos descobrir como é que pode, porque eu trouxe aqui para o nosso programa de hoje, para o Sexo, Arroz e Internet, 3 pessoas que têm opiniões sobre tudo e, melhor, opiniões com propriedade. Um jornalista, um psicólogo e um advogado criminalista. Juntos comigo, eu já vou logo apresentando, porque ao meu lado direito está ele, Sérgio Codato, que é psicólogo e dispensa apresentações. Você que mora em Ribeirão Preto já ouviu isso centenas de vezes aqui no programa. Muito obrigado, Sérgio, por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e estou animado. Vamos animar, vamos ver. Muito bom, porque aí à frente dele eu tenho alguém que fala todo dia, fala há muitos anos, e que você conhece muito, você respeita, eu também, professor Antônio Cassoni. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, de Mara. novo. Sempre é um prazer estar aqui com você, parabéns pela dinâmica do seu programa, pelo formato do programa, essa ideia de você trazer mulheres para sugerir a presença de mulheres interessantes. Ficou muito legal. E eu, cada vez que você convoca o Vitor, eu digo, correndo para lá. Né? Pra cá. Quem dera o Vitor convocasse ainda, mas um beijo, viu, filho? Pois que ele está assistindo a gente hoje. Um abração pro Vitor. E é isso, outro meu, viu, mãe? De mãe para você, filho. Ao lado dele, eu tenho um advogado criminalista, não é um advogado criminalista qualquer, é um advogado pelo qual eu tenho muito apreço e que tem muita propriedade para falar do tema que nós estamos tentando hoje alinhavar aqui junto com você. Doutor Eduardo Aguilar, seja super bem-vindo pela primeira vez no Sexo, Arroz e Internet, o que muito me honra. Obrigado, Mara, pelos elogios, é um prazer estar aqui com você hoje à noite e vamos tentar ajudar na solução. Vamos tentar. Eu sei porque o programa não tem o objetivo final de fechar nenhuma questão. Mas eu já quero começar perguntando aos 3 e fiquem à vontade para eleger qual vai começar me dando alguma tentativa de explicação. Falando alguns nomes para vocês. Goleiro Bruno, Susana Richthofen. Como é que chama o médico, meu Deus? Delmaci. Esse. O estuprador. Guilherme de Pádua. E outros tantos. Mas você pegou um time legal aí, né? Meu Deus. E outros tantos que hoje em dia a mídia nos proporciona um enorme prazer de verem, de nos notificarem de que eles estão sendo agraciados pela própria justiça que deveria puni-los, na minha opinião. Então eu queria saber onde que é que essa história se perdeu? Por que a maioria da população olha para isso e diz, como pode? E por que a lei sustenta isso? O que vocês pensam a respeito disso? Bom, eu na minha época de graduação aprendi com os sociólogos marxistas que a justiça não é neutra. E falaram que a justiça ela tem um caráter de classe. Ou seja, ela favorece as classes ricas e desfavorece as classes pobres, né? Aí, na faculdade e na pós-graduação, eu aprendi que em sociedades em crise, a justiça, as instituições tomam a forma do mal que pretendem combater.
Uau, isso é muito forte, Sérgio, mas a sua primeira parte do seu pensamento é, obviamente, um pensamento muito marxista, né? De que a justiça prevalece e ela sempre balança para os ricos. Para os ricos. Por isso que esses caras que têm grana, que nem o médico, né? Todos esses que você citou, que tem condições de contratar grandes advogados, né? Agora se vê, o colega vai falar melhor disso, mas a justiça tem todos os meandros e recursos e esse tipo de coisa. E você sabe que para você entrar na primeira instância com uma ação, já é caro. Tá, mas então aí a gente está dando o mérito todo para os advogados e não para a lei propriamente dita. Você concorda com isso, Cassone? Sim, agora veja bem, em termos, né, o Dilas escreveu um livro interessantíssimo chamado Nova Classe Social, e aqui no Brasil surgiu uma nova classe social, que é a classe dos advogados. É impressionante isso. O sujeito, você deu um espirro fora do cumprimento legal, o cara fala, vou consultar meu advogado, vou falar com meu advogado. Que sorte. Então ficou muito difícil, porque julga-se depois recurso da solução que nós sabemos previamente. É duvido. Judicialização da vida, isso. Na verdade. Mas está na lei. Tá, mas isso a gente está falando de coisas que são sutilmente ou dificilmente identificado dentro da lei. Esses casos que eu citei, parece que está muito claro na lei que eles têm realmente direito a essa amenização daquilo que seria a penalização que eles deveriam ter. Me permita só mais um dedinho. Quem faz as leis? Juristas. São os políticos. Quem legisla é o político, é o legislativo. Então, minha filha, né? Dá para entender um pouco das coisas. Nós estamos falando de uma lei que não muda há muitos anos, né? É muito difícil. Mas o doutor aqui vai clarear bastante. Sua vez, doutor. Sobrou para você, percebe? Vamos lá. A mídia, ela dá uma visão que não é tão realista quanto acontece no nosso dia a dia na advocacia, principalmente criminal. Que hoje está mais em destaque em razão de vários políticos e empresários estarem... Em razão da visibilidade da criminalidade política. Há pouco tempo atrás, ou há muito tempo atrás, depende do ponto de vista, você tinha aí uma criminalização dos mais pobres. Então, confere o que o Kodato... É recente essa colocação dos mais ricos no banco dos réus. Então, antes, era mais difícil você ver uma condenação ou algum empresário ser processado ou político, ou mesmo condenado, ou preso, como nós estamos vendo hoje. Então, antigamente, teve esse foco na classe social mais baixa. Mas hoje não é mais assim. E esses benefícios que não só deu destaque para o Abdelmaci, deu destaque para crimes mais graves, mas eles têm o direito. A lei permite tanto para eles como para quem não tem condição de ter um advogado. Direito à defesa, Todos têm esse mesmo direito. A lei prevê, você pode progredir de regime, você pode conseguir você pode sair da cadeia. Não, mas então para mim não faz sentido, doutor, e não deve fazer para quem está ouvindo em casa também. Se a lei é para todos, e isso é uma frase que é frase feita, todo mundo repete, mas a lei também é para os mais ricos, favorece os mais ricos, existe uma incoerência nesse pensamento. Quer dizer, como assim? Ou ela favorece uma ou outra classe, ou ela é para todos? Não, aí que está. Quando você está numa instituição, existe um regulamento legal, que é o visível. Tá. Mas existe uma outra coisa meta. Subliminar. Infraestrutural, que é o que determina as regras, na verdade. Entendi, mas quando o doutor começou a falar, uma coisa que uma coisa que incitou meu pensamento foi de que assim, então nós estamos falando da qualidade profissional dos advogados, quer dizer, quem tem mais dinheiro contrata advogados melhores, portanto são mais caros, e quem tem menos contrata... Prevalece o direito, faz prevalecer o direito. Não necessariamente, não necessariamente. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Pública é muito forte. A Defensoria Pública são advogados públicos que são concursados e são uma instituição fortíssima que consegue construir uma jurisprudência favorável. E ela não defende os mais ricos, ela defende os mais pobres e mais necessitados. E ela é muito forte, a Defensoria em São Paulo. Entendi. Talvez devesse ser um pouco mais estimulada,
enfim, que a estrutura aumentasse para atender outras cidades. Entendi. No Brasil, a Defensoria Pública tinha que ser mais forte. Nós estamos falando da São Paulo capital, São Paulo cidade. São Paulo Estado. Ah, São Paulo Estado. Algumas Aqui em cidades Ribeirão funciona bem, inclusive. Algumas cidades do interior do Estado de São Paulo não têm a Defensoria na forma de como os advogados públicos concursados. Tá. Alguns estados têm uma defensoria mais forte que outros, porque os estados são diferentes, tem mais dinheiro e menos dinheiro, mas a defensoria é muito forte. Então, os mais necessitados estão tendo possibilidade, bem menor que os mais ricos, de conseguir uma defesa de qualidade. Então, existe essa diferença em defesas. Quer dizer, existe uma defesa de qualidade e uma defesa que deixa a desejar. Como uma medicina mais sofisticada e menos sofisticada. Um jornalista menos assertivo, outro mais. Fugir dessa lógica. Um psicólogo mais doido, ou outro menos. Mas no caso do médico, o Abidail, né, eu ouvi um advogado falando que legalmente ele não poderia progredir do regime fechado para a prisão domiciliar. A prisão domiciliar só pode para o semiaberto. Entendeu? Eu não conheço o processo. A situação dele. Aparentemente, ele está com uma doença grave. Isso então, foi dito muitas vezes na mídia. Dependendo do que ele tem, se é uma doença grave, é possível que ele saia da prisão e tenha uma prisão domiciliar. Esse é um fator relevante nessa decisão, então. Sim. Você pode ter prisão domiciliar dependendo da idade, uma mulher que tem filhos... Aí vai ser tudo uma questão de ter um advogado, e aí entra a Defensoria Pública no pessoal mais pobre, para fazer essa solicitação. Tá, mas a justiça brasileira, na verdade, ela tem uma série de atenuantes. Né? Uhum. Ela não é tão rigorosa que nem a justiça americana. Mas veja bem, no Brasil nós temos hoje mais ou menos 650 mil presos no Brasil. 41% desses presos são presos provisórios. Ou seja, não foram condenados. Estão presos porque alguém achou que eles tinham que ficar presos. De 1990 a 2014, a população carcerária aumentou 575%. Tá, então nós estamos afirmando que a justiça é realmente lenta, como nós dizemos, como nós blasfemamos. É isso? A justiça é lenta, ou seja, porque ela demora para condenar finalmente e acabar o processo. Talvez seja isso. Mas o que a população não entende é que não adianta você querer encarcerar. Uma política de encarceramento. Vamos prender. A quem beneficia essa política de encarceramento? Então, prender não é a solução. O tanto de gente que nós temos que está sendo presa, resolveu algum problema? Criaram... Em alguns casos eu penso em soluções muito mais definitivas, inclusive. Sim, mas prender. Primeiro, a prisão vai tornar o sujeito que é a primeira vez que ele está um criminoso habitual, depois que vai sair vai ter uma escola ali dentro. Tá, isso porque nós estamos falando de um sistema carcerário que também é brasileiro, né? Sim. É falho. Bom, o sistema carcerário é falho. Um lado de presos. Espera um pouquinho, então, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas vamos recapitular. Então, a justiça brasileira é lenta, o sistema carcerário é falho, a lei não corresponde com as expectativas que... O doutor já está fazendo uma cara de não sei se é isso, mas tudo bem, a gente tem o próximo bloco para discutir. O que eu quero deixar para esse bloco, que é uma situação, uma pergunta um tanto até constrangedora, mas você vai só me responder no segundo, doutor, é assim, o que pesa mais numa justiça, numa determinação de lei como essa, desses casos que eu citei? A competência do advogado ou o precedente do caso. Então, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já, porque, de repente, um cara é condenado porque já houve um julgamento semelhante em que houve uma condenação, ou ele é liberado porque já houve uma liberação num caso semelhante anteriormente. Vamos descobrir isso, mas depois do intervalo comercial e discutir cada um desses casos que eu sei te deixa tão indignado quanto eu. A gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão.
Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Oi, pessoal, olha só, a gente já voltou do comercial, mas eu preciso só um pouquinho com a minha técnica. Atenção, porque as pessoas estão ligando dizendo que o programa está indo para o ar, para o Facebook sem som. Viu, Bruninho? Denis já vai mexer nisso. Está indo sem som, então vocês vão... Desculpa, foi uma falha técnica que a gente nem tinha como reparar isso agora. Obrigada por quem está ligando e nos avisando aqui, tá bom? Vamos continuar, estamos de volta. E antes, que até que eles ajeitem tudo, quero te dar uma dica, que é uma dica super importante. Todo mundo está me acompanhando, está sabendo como é que eu estou levando a minha vida agora. 15 dias aqui, 15 dias em São Paulo, daqui a pouco eu estou fora do país, enfim. Não dá para ter uma regularidade num salão de beleza como toda mulher gostaria de ter. Sabe aquela coisa de toda semana eu vou lá, faço minha unha, meu cabelo? Não dá. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando e a cada 15 dias eu vou até o Estúdio DK e renovo tudo aquilo que já é muito bacana. Porque quando o salão é bom, o profissional é bom, ele usa produtos de qualidade e ele faz com que tudo aquilo que ele faça seja duradouro. E você não precisa ficar dependente do salão, não é muito bacana? Você... Tudo bem? Podemos continuar? Você mesma pode, posso continuar? Você mesma pode em casa dar um jeitinho ali e se virar no dia a dia com aquilo que eles já pontualmente cuidam para vocês. Então, o Estúdio DK é minha dica para você. Você vai lá, chama a Denise, convida qualquer profissional que eles tenham lá, porque todos são muito bons e você vai sair de lá muito feliz. Se de quebra você ainda quiser um carinho, tomar um café junto comigo, o café da Didi, ó, é perfeito. Todo sábado de manhã eu estou lá e a gente pode trocar uma ideia, conversar, você me dá ideia de pauta e ainda saímos de lá lindas e maravilhosas como estrelas de cinema. Bacana, né? Então, minha dica do Estúdio DK para vocês. Meninos, como é que tá aí? Tá tudo bem? Podemos seguir? Podemos seguir. Então, vamos voltar aqui. Doutora, a pergunta que eu lhe fiz antes que saíssemos para o comercial. O que pesa mais, a competência do advogado ou um precedente num caso como esse? Não posso explicar, te dar uma resposta definitiva, porque no direito penal, apesar de você ter precedentes que os juízes, desembargadores e ministros observam, no direito penal cada caso é um caso. Os casos são muito particulares. Nenhum crime é igual ao outro, de modo que você possa aplicar aquele caso, um precedente, para analisar a situação fática. Mas são recursos da lei, não são? Sim, é possível que naquele caso se aplique um precedente, mas na análise do fato criminoso, você não vai conseguir aplicar um precedente ali. Se você, eu posso progredir a pena, eu posso ter um benefício, já teve um precedente que julgou dessa forma, então você enquadra, mas no caso concreto, na conduta do sujeito, cada conduta é uma distinta. Tá, pode ser, mas que dá ideia, você não acha, Cassônia? Quer dizer, de repente, então essa coisa de que o mau exemplo pode ser difundido a partir da própria lei, onde eu quero chegar? Porque, na verdade, quando a gente ouve casos como o da Isabela Nardoni, por exemplo, da menina Isabela Nardoni, que desde então, a palavra, vou até usar uma coisa que o jornalista adora muito, que é o poder da palavra, né? A palavra defenestrar, essa, né? Virou conhecimento público. Era uma palavra lá esquecida no dicionário, talvez usada só pelo Morandini e pelo professor Cassoni, porque são especialistas em linguagem, né? E aí, de repente, todo mundo já sabia o que era defenestrar, e se você não sabe, é atirar a pessoa pela janela. Então, assim, virou uma coisa de conhecimento público. E não depois disso, alguns casos já foram relatados, não com tanta repercussão de mídia. Mas a gente pode, então, a partir dessa coisa de que o precedente pode ou não pode ser utilizado, mas a gente pode cair num conceito de psicólogo, de psicologia, dizendo de que pode não ser usado na justiça, mas ele tem um poder de inconsciente coletivo, por exemplo, Kodato?
Eu acho que são vários fatores aí, mas eu acho que a coisa da importância da vítima, a importância do réu. Eu vejo o caso da Adriana Anselmo. O juiz, para mandar ela para a prisão domiciliar, alegou que ela tinha filhos. Como se nenhuma outra presidiária no mundo não tivesse. Bom, assim como ela, existem 200 mil presidiários na mesma condição. Algumas, inclusive, com os filhos dentro da própria do próprio presídio. O Drauzio Varela, que fez um Roda Viva agora, semana passada, ou retrasada, ele deu uma aula sobre essa questão dos presos, os presos mulheres, né? Dizendo, e fizeram essa pergunta para ele, qual foi a reação? Eles ficavam loucos de ódio, eu também tenho filho, eu preciso ir para casa, só que os filhos dela são grandes, são adolescentes, têm dinheiro, pode... Diz que foi uma revolta coletiva, temiam até por uma revolta interna. Então, o que é ferido é o senso de justiça da população. Isso aí. De uma maneira coletiva. Todo mundo, né? A população tem um senso de justiça. Então, quando vai vendo esses casos, isso daí vai sendo danificado. Então, a população parte para o que chamamos de justiça com as próprias mãos. Era exatamente isso. Entendeu? Onde Lixamento, bate na minha mulher, se ela não sei das quantas. É porque eu penso que se o benefício gera esse tipo de reação popular, né, a impunidade também. Então, aí ela pode gerar exemplo. Isso é notório dentro da advocacia criminal ou não, doutor? Quer dizer... Eu me sinto habilitado para cometer determinado crime porque eu sei que a punição não é à altura do que se desejaria, por exemplo? A punição vem, só que ela vem tardiamente muitas vezes. E aí ela sempre vem, doutor? Sim. Jura por Deus? Pela justiça não. Não, pela justiça não. Só Veja 10% dos casos de homicídio. É grande a quantidade de condenações, não são poucas. A gente vê, por exemplo, o parâmetro que é utilizado muitas vezes são os casos que dão mais repercussão. Um político não foi condenado, ou ele foi absolvido, ou prescreveu, ou seja, tempo passou. Mas nós que estamos no dia a dia na advocacia, são várias condenações. Ok, em algumas situações a condenação é injusta, ele é inocente. Também tem vários inocentes que são condenados. A justiça erra. Mas essa visão de que não tem condenação, ou não... que a impunidade não prevalece. Não tem prevalecido. Não tem prevalecido a impunidade. Agora, eu vou mais... Talvez essa sensação de impunidade, assim como a sensação de insegurança, porque você pode ter uma sensação de insegurança que não necessariamente a insegurança existe. Assim como a sensação de impunidade que não necessariamente a impunidade existe. O que a gente vê na televisão, que está acontecendo talvez com os políticos, com os grandes empresários, pode dar uma sensação de impunidade, mas não necessariamente isso está se refletindo Mas eu acho que é exatamente ao contrário. O Cassone pode até corroborar com muito mais propriedade do que eu. Como jornalistas, você não tem a sensação de que a justiça funciona meio como novela? Sabe aquela coisa de tá chegando o final da novela e a opinião pública vai definindo se o vilão vai ser punido, quem vai casar com quem, etc. Uma resposta concreta à sua indagação, e discordando do nosso querido colega, é olhar as redes sociais, esse novo fenômeno. Rede social mostra a cara do país, mostra a cara da cidade, da comunidade, dá uma olhada. Bom, você pega ontem e hoje os caricaturistas, colocando lá Temer, uma pizza, ele com uma pizza na mão, quer dizer, perdemos o respeito. A justiça, o que falaram do Gilmar Mendes nesses dias, mas usando expressões assim, agressivas. É um bêbado, porque lá, esse cara está vendido. Então, essa perda da credibilidade da justiça também reflete nessas horas. Eu me lembro de uma época, quando era menorzinha, e faz tempo, evidentemente, você andava na rua, via o doutor juiz de direito, a gente mudava de calçada, tinha um medo. O policial, a polícia. Hoje o cara sabe que na polícia tem infiltração de droga, e às vezes o chefe está ligado à polícia, o político é mais corrupto do que o injustiçado. Moral da história, fica difícil, as instituições estão numa terrível crise. Tá, mas ética e moralmente falando. E a justiça não fugiu à regra também. Verdade.
Tá, e aí a gente fica... Então, peraí um pouquinho. Então, aí eu fico mais desorientada e me sentindo ainda mais indefesa do que quando eu comecei o programa. É minha opinião. Não, eu concordo com isso. Mas, assim, o que de concreto a gente está vendo, doutores, professores? O que a gente de concreto está vendo? Nós estamos vendo pessoas que cometeram crimes que são hediondos sob qualquer ponto de vista, sob qualquer ângulo, crimes condenáveis até para quem não tem religião, entendeu? Única e exclusivamente pela condição humana. E que estão ali cumprindo uma determinada pena, durante um tempo satisfaz todo mundo dizendo, está sendo punido, não importa se prender é ou não é a solução, é alguma. Porque eu queria muito mais, sinceramente, que me perdoem os religiosos de plantão, mas para a madrasta da menininha, da Isabela, eu queria que ela caísse de uma janela, que alguém jogasse ela de lá. Preso, realmente, eu acho pouco que ela fosse. Mas foi, então tá, essa é a punição. Suzane Richthofen que fez. A Suzana, que matou os pais, enfim, o próprio goleiro Bruno, que até agora, o cara virou uma celebridade, ele tira fotos, faz selfie com fãs. Entendeu? Pode dar palestras. O dito cujo do Guilherme de Pádua, que ceifou a vida da menina, da filha da Glória Pérez, e hoje é pastor, vende livros, está fora da prisão. Então, assim, tudo isso, e a gente vai falando, a gente vai se inflamando, porque como opinião pública que sou e como ser humano que sou, independente de ter a justificativa psicológica que Sérgio e eu temos profissionalmente, a vontade que nós temos é que a justiça se cumpra e que ela permaneça. Passam-se alguns anos e o que a gente fica sabendo? Que essas pessoas estão sendo soltas e vão para a prisão domiciliar. Doutor, oriundas da classe social da onde elas são, ir para a prisão domiciliar é o sonho de qualquer pessoa que vier da classe mais baixa. Ir ficar preso num apartamento igual aos que eles têm. Então é essa manobra da lei que eu quero entender. Me ajuda, Vamos lá, assim, nós temos uma Constituição, que é a lei suprema, e ali existem os limites. A Constituição prevê os limites. E a Constituição nos protege do Estado, porque nós temos nossos direitos individuais que o Estado não pode violar. E ali prevê que não pode ter prisão perpétua, não pode ter prisão de trabalhos forçados. Pena de morte, etc. Pena de morte. Então, nós concordamos com isso. A Constituição estabeleceu e isso tem que ser respeitado. Então, se não cabe prisão perpétua, não dá para você colocar um sujeito para o resto da vida na prisão. Abaixo da Constituição vem as leis e as leis dão um regramento. Você pode ficar preso no máximo por 30 anos. Se você cumprir 1/6 da pena, você pode progredir. Se for crime hediondo, você vai ter que cumprir um pouco mais da pena. Se tiver bom comportamento... Se tiver porque essa visão, a pena, ou ela vai... Tem duas visões. Ou a pena vai retribuir o mal que o sujeito causou. Então, essa pena é retributiva, tem um caráter retributivo, você vai receber na mesma medida que você fez. Então, olho por olho, dente por dente. Nós não estamos mais nessa... Tá, eu entendi, doutor, mas então agora eu vou precisar da ajuda do Sérgio. Talvez, vou levantar uma hipótese, Sérgio, por favor, me ajuda. Talvez seja porque, nos casos específicos desses que nós citamos, os crimes cometidos são crimes que não deixam dúvidas de que essa pessoa, uma vez soltos, uma vez na rua, configuram como psicopatas. São pessoas que podem sim voltar a causar novos danos para a sociedade. São pessoas que precisariam ser contidas. Mas elas são avaliadas antes de ser soltas. Existe um exame criminológico. Sabe o que ele fez, doutor? Ele tirou da responsabilidade dos advogados e jogou para cima dos psicólogos. Olha só a manobra que esse advogado fez agora dentro do meu programa. A culpa é nossa agora, doutor. Na verdade, quando a pessoa vai ser solta ou vai para a prisão domiciliar, o juiz, antes de mais nada, pede, sim, um laudo psicológico, você entendeu? Entendi. Só que as psicólogas também são sujeitas à pressão de... Obviamente. Todos os tipos. Mas isso levanta uma questão importante, porque anula um pouco a matéria do Fantástico. Então, o pessoal da redação da Rede Globo, né? Porque eles fizeram uma matéria dizendo quem é a juíza que libertou, que determinou a prisão domiciliar do médico lá. Não, a gente precisa saber quem é a psicóloga que fez o laudo, é isso? O problema, na verdade, é que a psicologia não é uma ciência exata. Por mais testes que você faça, né, não dá para me afirmar, o cara não vai cometer crime.
Porque tem o imponderável, tem o inconsciente, entendeu? Então a psicóloga faz um relatório padrão, vamos dizer assim, de funcionário público. Sabe como que é? Já tem esse muitas vezes, inclusive usando testes que não são nem aplicados à nossa realidade, que são importados aí de outra realidade. Exato. Como jornalista, no próximo bloco, Kodato, Cassone e Aguilar. No próximo bloco, eu quero a opinião pessoal de cada um, como é lidar com essas notícias a partir da profissão que se tem. Quer dizer, quando eu vejo um caso como o da Isabela Nardoni, por exemplo, eu leio o caso como mãe. Quando eu vejo um caso como a do goleiro Bruno, eu leio o caso como mulher. E por aí vai. Eu quero saber, como jornalista, como psicólogo e como advogado, lidando no dia a dia com casos como esse, como que pessoalmente vocês criam uma resolução para poder conseguir vivendo, enfrentando, porque eu tenho para mim que obviamente é hediondo para todos vocês. Sim. Como que cada um dentro da sua área lida com isso. Então a gente vai para o intervalo comercial e volta já, não sai daí que está ficando bom. TV+, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV+, às 8h30 da noite. TV+, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e a dica desse bloco é aquela que você sabe que toda segunda-feira eu falo para você e insisto com você, porque obviamente você ama alguém, você tem alguém que sob a sua custódia, vamos dizer assim, um filho, uma neta, um pai, um namorado, uma irmã, uma mãe, enfim, tem pessoas que você ama, que estão à sua volta e que você não sabe o dia de amanhã. Você sabe o dia de amanhã? Não, ninguém sabe. Amanhã depois você pode precisar de um recurso médico e claro que você não vai desejar para eles o que centenas de milhares de pessoas nesse país se submetem, não é? Que é o Serviço Público de Saúde. Você sabe como é que anda, não sabe? Em Ribeirão Preto, sobretudo. Então, eu preciso te dar um alerta. Se você mora em Ribeirão Preto, você precisa de um plano. E não é um plano de saúde qualquer, não é qualquer planinho de saúde. Você precisa de um plano que te dê bons médicos, que te dê um bom atendimento, com ótimos equipamentos e mais que isso, que você possa contar com uma estrutura física absolutamente pensada para cuidar da sua saúde. Estou falando da Unimed, é claro, porque o Sexo, Arroz e Internet tem Unimed, eu tenho Unimed e você precisa ter Unimed. Se não é por você mesmo, que já seria muito legal, tem que ser por aquele que você ama. Você não vai deixar os seus filhos na fila da espera da saúde pública. Nós temos muita confiança de que o Brasil vai melhorar. Eu tenho, você também tem. Mas até que isso aconteça, a gente precisa ter um laço, uma carta na manga. E a nossa carta em Ribeirão, a única, a Unimed. É a minha dica para você, combinado? Então, bora lá. Vamos voltar e eu quero saber de vocês, porque assim, ó, eu sou uma leitora de jornal contumaz. Eu leio todos os noticiários de várias partes do mundo, todos os dias de manhã, assisto todos os programas de rádio e televisão da cidade, enfim. E essas coisas me afetam pessoal e profundamente. Então, assim, o dia, por exemplo, que eu soube da libertação do tal médico, eu fiquei tão indignada que a minha prolixidade verbal por escrita, que já é grande, ficou exacerbada. Ninguém leu meu texto no Facebook, de tão enorme que ele ficou, de tão irritada que eu fiquei com a situação.
E sou uma profissional da área de psicologia, sou também uma profissional da área de comunicação. Aos olhos de quem está em casa, que é dona de casa, que é frentista, que tem uma profissão menos ligada aos noticiários, as pessoas me veem como alguém que deveria saber lidar melhor com essas coisas. Mas não é verdade, porque cada um tem o seu ponto fraco. O meu ponto fraco é a injustiça. Na minha concepção de menininha, o mal é o mal e o bem é o bem. A fada é a fada, a bruxa é a bruxa. Princesa não é todo dia, mas tem, né? Então, como advogado, doutor, como é que o senhor dorme todas as noites? De lado. Eu ia dizer isso, na companhia da esposa, né? Eu sei, mas eu quero saber como é possível lidar com essas coisas sem deixar que elas interfiram nas nossas vidas. A minha visão é bem prática. Se o direito de um cliente meu é violado, esse direito que eu também tenho pode ser violado. Esse direito que meu filho também tem pode ser violado. Seja seu cliente, ele quem for, ainda que culpado. Não importa. Se existe um direito na Constituição que garante, que é uma garantia do meu cliente, se esse direito for desrespeitado, o meu vai ser criado um precedente que, eventualmente, no lugar do meu cliente, pode estar meu filho um dia que faça alguma coisa errada, ou meu sobrinho, alguém da minha família pode acontecer alguma coisa que vai ser processado criminalmente, e aí tem esse precedente que violou um direito que vai ser aplicado para o meu filho. Então, essa visão, às vezes, que não é técnica, nós temos que punir, nós temos que prender, você acaba deixando os indivíduos vulneráveis. Porque aí você tira o direito dele achando que o seu direito está protegido, mas o direito dele é o seu. O que te protege, protege ele, protege todo mundo. Então, a partir do momento que você viola esse direito dele, é seu. Tá, isso tá muito acadêmico, doutor, eu concordo com isso. Eu também aprendi isso na escola. Tenho certeza que todo mundo aprende essa coisa da diferença entre vingança e justiça, né? Que é disso que nós estamos falando. Sim. O que me preocupa, a minha pergunta, na verdade, é como estar diante de alguém que confessadamente lhe diz que cometeu sim um crime hediondo como esse, por exemplo, e ainda buscar na lei recursos para amenizar, para que a justiça seja igual para ele também. Doutor. Ele será defendido. A lei prevê. Ninguém pode ser condenado, ninguém pode ir para prisão se não tiver uma defesa, não tiver um advogado, não tiver um promotor acusando, um advogado defendendo e um juiz condenando. O advogado vai fazer defesa. O juiz vai absolver ou condenar. Então, os direitos que ele tem que ser observados ele está sendo defendido corretamente, ele pôde ser interrogado, ele produziu a prova que tinha que produzir, ele usou os recursos necessários. Ainda que o final seja condenado ou absolvido, ele exerceu todos os direitos dele. Foi condenado? Foi condenado. Então, ou ele foi absolvido, mérito do advogado, ou desmérito da acusação. Isso, então chegamos. Mérito do advogado. Como é que você lida com esse tipo de mérito, por exemplo? Você já teve algum, doutor? O processo é um jogo. Mas você já teve algum? Tipo, mérito de livrar da cadeia, que é a punição que nós, público normal, deseja. Livrar da cadeia alguém que, de verdade, pelo crime que cometeu, deveria estar preso, mas foi salvo pelas frestas da lei? Não me recordo. Tá certo. Eu lembro dos inocentes, que nós tivemos Claro, eu acho que esse é um mérito muito maior e memorável. O pai de 2 meninas foi condenado a 25 anos de prisão por supostamente ter violado as meninas, só que no fim das contas ele era inocente. Provou-se que não era. Teve muitos casos como esse. Pode falar. Eu gostaria de levantar agora um pouquinho rapidamente a questão. Aqui esse é o país das promessas das reformas, que nunca acontecem. Quando reformam para pior. Há uma involução no processo social, político. Nas nossas entrevistas com juízes, com promotores, com advogados, eles dizem urgente uma reforma do judiciário. Todos pedem. Como pedem urgente uma reforma. Será que é um pouco disso também? Quer dizer, nós estamos perdendo cada dia nossa convicção, nossa crença de que a justiça é feita igualmente, com os mesmos direitos, porque na prática não. Me dói muito ler notícia, comentar notícia, como você também, vamos todos os blogs e começa lá no Estadão, Folha, G1, Jornal do Brasil, para você selecionar algumas coisas que você vai levar para o programa de debate aos sábados. Quando eu vejo que cada vez mais, diante desses fatos,
eu fico com uma sensação de fragilidade, de impotência dentro das coisas. Porque aqui não vai, saúde não funciona. Educação, os índices estão dizendo cada vez pior. Sei o que, segurança, olha Ribeirão Preto, o que está acontecendo. O Rio está começando a vir para cá, né? Mete bala no meio da rua, ao meio-dia. Então, o que está acontecendo, Jesus? E dói mais ainda quando você vê aquelas senhoras simples, pobres, de periferia, de bairros afastados, quando dizem, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. E você sabe que vai ser difícil chegar à justiça que ela quer. Que é uma série de variantes. Até porque nós no entender dela, a justiça é assim, eu quero que prenda esse cara. Isso. Nós não temos, inclusive, uma concepção, uma ideologia da diferenciação do que é vingança e do que é justiça. Exatamente. Porque não temos justiça, então apela-se para a vingança. E é uma burocracia muito grande, né, doutor? Quer dizer, os recursos, para que tanto recurso, doutor? Está certo que é para garantir e preservar a inocência da pessoa, às vezes. Porque há erros no judiciário, né, de condenações absurdas, aí depois de tanto tempo o Estado tem que indenizar o menino lá que foi preso. Mas eu acho que isso é... Por exemplo, Palocci, 12 anos, ele vai recorrer. Se já não recorreu, os advogados já recorreram. Mas é uma instância, já recorreram para o Supremo, só, tem cai outras, tudo né? no Supremo. Então há uma judicialização de coisas que o delegado poderia resolver. A maior grita dessa gente, profissionalmente falando, em relação à justiça e injustiça, vamos cair no crime, é dos delegados. A gente prende. O sujeito é bandido. Já ouvi muito isso. O sujeito isso. é não sei o quê. Eu prendo o cara, ri na minha cara. Chega um advogado aí, abre as corpos, ele sai rindo na minha cara. Eu me sinto um idiota. Então, deixa embora. Mas houve uma evolução. Você sabe por quê? Eu estou exagerando, mas é um dado que a justiça brasileira precisa levar. Eu tenho um registro de memória de que, assim, quando começou o governo Darcy Vera, por exemplo, o Ministério Público vivia abrindo inquéritos. Abrindo inquérito para isso, abrindo inquérito para aquilo, e nada, tudo virava pizza. Eu me lembro, inclusive, de ter escrito isso algumas vezes. A gente não aguenta, mas esse povo vai abrindo. Dá para fechar algum? Dá para concluir algum, enfim. De uns anos para cá, começaram-se a concluir, de fato, algumas coisas. Quer dizer, a Sevandi já abriu um precedente, né, doutor? Nunca antes... Descobriu coisas antiquíssimas, né? Nunca antes sequer pensadas nessa cidade. Então, acho que isso está mudando, sim. O que me pega, o que me preocupa, na fala do doutor, inclusive, que é o pensamento corrente da maioria das pessoas, é assim... Esse sujeito que está se prevalecendo dos direitos humanitários e humanos e judiciários não deu à sua vítima os mesmos direitos. Ele não chegou para a vítima, ele matou, antes de matar a pessoa, por exemplo, ele não chegou e falou assim, ó, você quer um advogado, quer se defender, você quer me dar uma explicação do porquê que você não pode morrer, vamos lá. Não teve nada disso, ele foi lá e matou, deixou um pai, uma criança órfã, deixou uma mãe sem filho, ele matou e acabou. E aí ele vai, confessa que fez isso, e a lei e os advogados o entendem como alguém que merece assim mesmo ter todos os direitos garantidos. Esse caso levantado recentemente, no último domingo pelo Fantástico, do filho do Pitangui, o que é aquilo? Não é? 35 Estão se acumulando os casos. Processos, e o cara continua bebendo e dirigindo em alta velocidade. Por quê? O que acontece? Não tem nenhum lá, Sérgio Rocha, que fala, peraí, vem cá, você precisa parar de dirigir, você não pode caçar de ver essa carta aí. Quando ele falou de crise de instituições, quando as instituições funcionam, elas promovem o bem-estar da população. Claro. E a função quando delas, as instituições não funcionam... Elas promovem o caos. Então, a injustiça, ela é violência contra a população. E a população reage, né, fazendo justiça com as próprias mãos. Isso está disseminado em todos os aspectos da vida social. Nas escolas, nas salas de aula, na reunião dos professores, nos postos de saúde, tudo é resolvido na base da pancadaria. Ninguém negocia mais, ninguém... A gente consegue reverter diálogo isso? Acabou faz tempo, né? Consegue? Não há diálogo, né? Então... A gente consegue deixar o doutor desempregado, por exemplo? Ele colocou aí que empresários já estão sendo presos. Eu completaria dizendo que juízes já estão sendo presos. Estamos vendo que tem juiz envolvido em venda de sentenças. É uma indústria isso, na verdade, está se percebendo, você entendeu? Então o Cassone tem razão. Da indignação, nós temos que batalhar reforma do judiciário. Está virando uma marca cultural? Vou dizer por quê. Hoje eu assisti pela televisão, não sei se foi pela televisão ou pela internet, acho que foi pela internet, um vídeo de um sujeito que saiu desembestado atropelando os skatistas em São Paulo. Vocês viram esse vídeo? Sim. Uma cena semelhante, há pouquíssimo tempo, aconteceu em Londres.
né? O sujeito pegou um ônibus e ele desembestou ponte adentro ali, matando um monte de gente e tal. Imediatamente identificou-se como terrorismo. Por quê? Porque tem lá os seus grupos de terrorismo, está acontecendo uma onda de terrorismo no mundo inteiro. Ficou difícil para eles lá, hein? Né? O reino... Está ficando complicado, né? O Reino Unido é um alvo potencial, blá, blá, blá. O sujeito faz a mesma coisa aqui no Brasil e a gente só consegue pensar. Ou o cara está dirigindo bêbado, ou o cara estava fugindo da polícia por alguma razão, ou, né? Ou o cara teve um surto qualquer e resolveu que todo mundo tinha que morrer à volta dele. Quer saber a versão que ele deu hoje? É cultural? A versão que foi dada. Ah, saiu ele se já? apresentou, eles se identificaram pela placa do carro, ele se apresentou à polícia, depois disse por quê. Ele estava dirigindo o carro e entrou na contramão e se assustou. Dentro estava a mãe dele com 80 anos de idade, mais outras pessoas. E aí ele percebeu que no virar ele já atropelou um cara. Aí ele fugiu. E a turma reagiu, pô, esperavam que ele parasse e desse socorro. E ele acelerou. Para fugir dessa população. Foi mais ou menos o que fiz. O De La Frate, foi parecido com isso. Aí ele disse que ele ficou assustado, ele ficou apavorado, deu um pânico, você é linchado aqui. Pô, filho, eu acertei um homem aí, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vamos. Quer dizer, atropelou uma pessoa, deu um pânico, ele saiu, atropelou mais 15. Até o pessoal da banda lá estava ironizando, né? Pô, também desse jeito aí eu vou entrar em pânico também. O cara cometeu friamente um absurdo. Sei lá, não dá para julgar. Doutor, eu imagino que você já deve ter muitos anos de estrada na advocacia, né? Não estou nem falando pela aparência, mas estou falando pela competência que já é conhecida. Gente, eu queria contar uma coisa para vocês, mas eu não posso. Ele tem clientes famosos aqui em Ribeirão, viu? Ele é criminalista, tá? Ele tem clientes muito famosos que você conhece. Dá dica quem são tá? Eles. Então, assim, diante disso, eu sei que já tem algumas... Eu não vou contar não. Faz um furo de reportagem. Fale quem. Enfim, e tomara que ele faça algumas vítimas mais famosas. Enfim, já tem muitos anos. Eu imagino que quando você saiu... Eu fico chamando de você, doutor, porque ele é tão jovem, né? Mas quando você saiu da universidade, você era um garoto cheio de sonhos, aspirações e ideologias. Quantos anos depois, eu lhe pergunto, essas ideologias não foram manchadas pela visão cotidiana de tantas atrocidades humanas? Não. Veja bem. Primeiro, o advogado, principalmente criminalista, vai se manter afastado. Que é uma premissa do psicólogo. Eu não me envolvo com o meu cliente, eu sou um filtro. Eu tenho que defender meu cliente e tentar dar a melhor defesa para ele. Obviamente que às vezes a gente recusa casos. Não é qualquer caso que no nosso escritório vou atender, assim como vários advogados, determinados tipos de crimes não são aceitos. Então, eu não advogo por esse crime. Então, é óbvio que eu sou ser humano e me indigno. Se acontece alguma coisa com a minha filha, minha reação não vai ser de advogado também, ou com meu filho, ou com a minha esposa. Enfim, nós somos seres humanos, não sou um robô que não tem sentimentos. Ai, que lindo. Obviamente que a primeira vez, como vocês falaram, eu quero matar, essa é a reação natural. Uhum. Mas a gente tem que olhar esse lado do jogo, tem que defender, tem que fazer a melhor defesa. E o que o meu trabalho vai oferecer de melhor para a sociedade? O que eu estou garantindo para o futuro dos meus filhos? O que nós vamos ter, como é que vai ser a minha sociedade daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos? Eu advogando, defendendo o direito de alguém, do meu ponto de vista, vai garantir uma sociedade mais justa no futuro. Você se preocupa com o senso de justiça dos seus filhos, assim? Sim. Em transmitir isso? Sim, obviamente. Sim, obviamente. Justiça... Veja bem, para as crianças, olha, você não pode bater na sua irmã, você não pode brigar com seu amiguinho, você não pode xingar. Não você pode vai ensinar... se você for funcionário público, sim, qualquer desvio de conduta, você não pode desviar dinheiro. Esse comportamento não é um comportamento correto. Acho que a educação vem em casa e isso vai refletir que... Tá, mas eu entendi a questão. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu entendi, acho que a questão do Sérgio Codato. Ele quis dizer o seguinte, vamos imaginar que você safa da cadeia, uma dessas pessoas que a gente já está tão cansado de ouvir falar aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, e que a gente sabe que deveria mofar na cadeia, antes tem que entregar o dinheiro de volta. Mas você consegue tirá-los dessa situação, por exemplo, e isso é altamente noticiado, e está altamente noticiado também de que eles são culpados.
A pergunta, acho que do Kodato, me desculpa se eu estiver Não, inferindo de forma errada. Será que isso não se configura como um mau exemplo para os seus filhos? Por exemplo, papai me ensina que eu não posso bater na minha irmã, mas ele vai lá e livra a cara do sujeito que fez coisa errada, por exemplo. É isso, acho que a pergunta é essa. Não. Não? Tranquilo para mim. Tá. Não fiz nada de errado. Vou fazer errado se eu for lá e pagar um promotor, o juiz, o delegado, para beneficiar meu cliente. Agora, se eu seguir os trâmites da lei, quem errou foi a acusação ou quem errou foi o juiz, chegou no fim do jogo, que o processo está ali. Eu vou defender, ele vai acusar, e o juiz vai pegar o que nós apresentamos e falar, quem está certo. Não, eu super concordo, doutor. Se eu não fiz nada errado, não tem por que eu perder meu sono. Eu estou lidando com o inconsciente coletivo. Na tramitação do coletivo. processo, não é errado, mas muitas vezes você não tem que molhar a mão aqui, ali, Não. Porque na minha concepção, um bom advogado é aquele que tem os trâmites e... Não, essa concepção existe, mas com certeza existe maus advogados, maus juízes, maus promotores. Mas é minoria. Do mesmo jeito que existem maus vai psicólogos, existir. Nós fazemos nosso trabalho. E Quantos mil advogados existem? Há um agravante pelo seguinte: todas as comissões. Olha o meu intervalo indo embora, ó. Não consigo chamar. Segundinho, falarei em 20 segundos. Há uma discussão permanente em fóruns e congressos da má qualidade da formação dos novos advogados, dos novos promotores, dos novos juízes. Uma coisa puxa a outra, como há também dos médicos, e dos jornalistas, e dos professores e dos jornalistas. Então, está aparecendo uma safra o problema é educacional e cultural. que não é tão bacana assim também, não. Eu queria deixar claro, doutor, que assim, eu coaduno com a sua opinião e acho que quando a gente tem a ética da execução de um trabalho bem feito, isso nos ameniza a consciência e faz com que a gente não tenha, de fato, nenhuma preocupação com a repercussão que isso vai ter no nosso dia a dia. Mas eu precisava fazer essa pergunta porque é uma questão do inconsciente coletivo. Claro, que como é que aquele sujeito consegue defender aquele monstro? Ou como é que aquele sujeito consegue mandar aquele outro monstro para casa? Alguém tem que fazer isso. Né? Como eu costumava dizer quando eu comecei na minha área de trabalho, eu falei, é o trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Tem que defender, alguém tem que defender. O direito legítimo da defesa. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta nesse último bloco, infelizmente, porque passou voando. Eu quero super desculpar com vocês aqui em nome da equipe da TV Mais. Soubemos que pelo Facebook os primeiros blocos não foram por ar sem som. Então, obrigado, Cris Carolo, obrigado, Cristiane Herédia, obrigada, Vitor Cabral, todos que ligaram aqui para nos avisar e muitos outros que também ligaram através do meu Facebook para me avisar desse inconveniente. Quando nós subimos para o YouTube, nós vamos disponibilizar o vídeo, vai estar todinho com o áudio para vocês poderem ouvir, tá bom? Então, voltando aqui, hoje é aquele dia
dia que você sabe, eu preciso parabenizar você, que é meu amigo virtual ou não, mas que aniversaria essa semana e na próxima, ou que já aniversariou e o que eu gostaria muito de deixar registradíssimo o quanto é especial a sua vida para mim. Então tá, hoje é aniversário dela, Adriana Silva, que esteve aqui conosco no último Face to Face, nossa homenageada no Face to Face, e que tem uma série de títulos que eu nem preciso. Quem você mora em Ribeirão? Então claro que você sabe quem é Adriana Silva. Adri, feliz aniversário, Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e uma vida longuíssima aí com o IPSIC, se Deus quiser, tá bom? Parabéns. Junto com ela, Aline Rosado. Ó, já aniversariou a semana passada, eu não pude parabenizar a Valquíria Straba e a Naná Berkelli, que é do teatro. Um beijo, viu? Saudade de vocês duas. Amanhã, Gorete Graminha aniversaria. Um beijo, viu, Gorete? Feliz aniversário. Fabiola Evangelista, Gesiel Paiva, Miguel Carlos Vitaliano e a Gláucia Mello. Aí, na quarta-feira, Ronaldo Oliveira, jornalista Ronaldo Oliveira, o meu dentista querido, amanhã te vejo, tá? André Minto, aniversaria, não vai judiar de mim, senão eu retiro parabéns, tá? Feliz aniversário, querido. Na quinta, Aline Bueno, outra jornalista, e na sexta, Alexandra Caparelli e a Luli Gutierrez. Feliz cumple, meu amor, uma amiguinha minha lá da Argentina. No sábado, Dr. Nelson Jacinto. São os aniversariantes dessa semana. No domingo, Mariângela Gumerato, outra jornalista querida. Um beijo, feliz aniversário. Que é? O de hoje até as 23 entra no YouTube, é isso. Então tá dado o recado. Hoje, até as 23 horas, já vai estar no YouTube. Futuros aniversários, se eu não estiver aqui ao vivo na semana que vem, já deixo registrado. Celso Luiz, o radialista Celso Luiz, Gisele Haddad, da Orquestra Sinfônica, Mariane de Felício, a minha veterinária lá do Pet Brasil, que cuida dos meus cachorrinhos, que é minha dica para você, Verusca Schreider, do SBT, Adeir Sorriso e Flávia Caetano, que me segue no Facebook. Feliz aniversário, meninos. É muito bom saber que vocês estão na minha vida, tá bom? Vamos voltar aqui para esse último blocozinho, porque eu quero ouvir dos meus convidados, porque passou muito voando, sinteticamente. Doutor, eu sei que a sua postura diante das injustiças do que nós consideramos da justiça, das injustiças da justiça que nós consideramos, é diferente da nossa, obviamente. Mas diante do quadro que se configura no Brasil hoje, é exagero da minha parte afirmar de que as violências estão ganhando viés cada vez mais grotesco, cada vez mais chocantes, estão sendo mais recorrentes, ou é só uma impressão minha? A história do defenestrar, a gente não ouvia essas coisas com tanta frequência. Você ouvia música, Sônia? Não. Não, né? A que o senhor atribui? Eu acho que a violência cresceu. As Mas estatísticas não é uma violência mostram. qualquer, não, doutor. Sim, as estatísticas mostram que tem aumentado a violência. Não dá para eu te falar quais são as causas. Muitas vezes educação, desestruturação familiar, geralmente está por trás toda essa agressividade, problemas econômicos, crise financeira. Tudo isso acho que colabora para você desestruturar uma sociedade, estruturar a família e isso começar a gerar violência. Mas aí nós temos, acho que a violência pontual, que é uma situação em que o cidadão perde a cabeça e ele não é um criminoso contumaz, perdeu a cabeça, fez a coisa errada, é crime, vai punir. E existe a criminalidade que... Existe uma estudante de direito que levantou acho que era uma pós-graduanda ou uma pós-graduada, não sei, levantou essa hipótese no caso Nardoni. Ela disse que o casal já tinha um histórico de violência familiar entre eles e de exacerbações de emoções e que naquele dia não foi nada mais, nada menos do que isso que aconteceu e eles se desesperaram e aí se livraram do problema pela janela. É uma justificativa também. Doutor, mas resumidamente, aí não é a impunidade a responsável, porque esse é o senso comum. Não, eu acho que não. Cassone. Eu vou aproveitar e lembrar do Gramsci, que diz, nessa atual conjuntura, nós devemos ser pessimistas a curto prazo e otimistas a longo prazo. E aproveito também para lembrar do sociólogo polonês, do Bauman. Eu acho que muita coisa que está acontecendo, essa confusão, olha a situação, o Papa está desesperado lá, porque nem falamos questão de refugiado, o mundo está muito estranho. Está muito estranho. A violência cresce em cada esquina, a intolerância.
gênero, sexo, é uma coisa doido. Isso aí está nascendo e as novas gerações já parece que... O futebol ficou violentíssimo, cada vez mais. A gente vai ao estádio para matar o torcedor do time. Então, diante disso, eu acho que reformas, mas reformas para valer. Então tem chance. Começando para ter essa classe política corrupta que está aí, limpando essa gente toda. Porque enquanto essa gente estiver por aí, sempre vai... Sabe, é um câncer que vai ramificando. Tem que erradicar isso o mais rápido possível. Essas próximas eleições precisam levar em conta tudo isso que nós conversamos aqui. Né? Quer dizer, as instituições têm que ser resgatadas, acreditadas, preservadas. Eu sei que é um processo demorado. Tem que ser demorado. Nós temos que ter coragem de falar isso aí e enfrentar isso aí cada vez mais. Acho que todos os jornalistas, inclusive, têm a obrigação primeira de fazer isso. Eu acho que a gente tem que discutir a justiça enquanto instituição, tá? Não enquanto advogado bom ou mal, tá? Enquanto instituição, seu funcionamento, sua infraestrutura precária, né? Nós temos que dar um jeito de tornar essa justiça mais democrática, mais justa, porque até mesmo economicamente... E mais rápida. Os salários dos juízes, dos procuradores, né, os benefícios, esse tipo de coisa. Nem precisa ir tão longe dos policiais, né? O pessoal que é escrevente, analista, ganha quase que nem professor universitário. Entendeu? Eles ganham 3, 4 vezes mais que policial. Tá, só que o professor universitário ganha muito pouco também, vamos combinar, né? Sim, mas então, quer dizer, eu acho que, não é criticar, mas eu acho que a gente teria que ter uma justiça mais ágil, entendeu? Mais funcional. Mais eficiente. Né? Exatamente. Ó, eu queria super agradecer a presença dos três, foi extremamente... valiosa a nossa discussão, quero uma outra oportunidade de continuar esse assunto. Então, super obrigada, viu, doutor? Obrigada, Cassone. Obrigada, Kodato. E eu queria fechar o programa de hoje, bem sinteticamente, para dizer que a inspiração desse programa nasceu sobre um vídeo que está correndo pela internet, do ator, aquele lindo, de olhos azuis, famoso, galã da Rede Globo, o Fábio Assunção, que passou por um perrengue, um vexame qualquer aí nesse final de semana, e nas redes sociais o que mostrava eram as pessoas, a população, filmando uma pessoa embriagada, ou seja lá o que for, em dificuldade, em situação vexamosa, sendo levada pela polícia. Sem nenhuma intervenção por parte de nenhum popular, de um amigo, sequer da namorada que estava acompanhando, ou qualquer pessoa que pudesse, com algum senso humanitário, poupá-lo da exposição disso tudo. Então, antes de julgarmos e antes de disseminarmos isso na rede social, eu acho que seria muito interessante que nós nos lembrássemos das nossas condições de humanos. Nós somos humanos. Todos estamos sujeitos a situações que podem nos deixar constrangidos, que podem nos colocar diante das definições da lei e ter que aguardar por ela. Só que se nós esquecermos que o outro também é um ser humano, então está tudo perdido. Não há lei que se conserte tudo isso. Então fica o meu recado, Sexo Arroz Internet fica por aqui. Na próxima semana nós teremos, acho que sim, um programa ao vivo. Se estivermos aqui, vai ser um face-to-face ao vivo com um convidado muito especial. Então, se não, reprisaremos o face-to-face na próxima semana. Muito obrigada pela companhia. Foi muito, muito bom estar com vocês, sobretudo com uma equipe tão maravilhosa, um time de peso como esse. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada.